Olá a todos e bem-vindos a essa série de conversas Nova Vida com o Rav Leitzman. Olá Nitza, olá Rav. Estamos falando aqui com relação à saúde e o tema que escolhemos hoje é aprender do Rav sobre a gravidez e o nascimento. E vamos tratar de abrir ponto a ponto e lhes convidamos a estar conosco, escutar assim de coração e de mente e tratar de aprender sobre a nossa vida, de como desenvolver a nossa percepção para uma nova vida que possamos construir e abrir-nos por meio dessas conversas. Nitza, gravidez e nascimento, por favor, introduza-nos. O tema da fertilidade, da gravidez, do nascimento, é um sistema muito emotivo, é quase que como um milagre, algo maravilhoso que ocorre na vida e com relação à formação da vida. E todos anseiam a chegar a isso em sua vida. E assim como o nascimento e a gravidez, todos são processos. E gostaríamos, neste programa, junto com você, de mão a mão, ver todos esses graus, desde o primeiro até o grau da gravidez. Todo este processo de percepção da vida, da sua vida, de como você vê. Então, que a primeira pergunta é um pouco extensa, é sobre a criação da vida. O que é que você pode nos contar com relação a este processo da criação da vida? O Rav diz, é um tema muito extenso, que diz respeito a todo mundo. Primeiro de tudo, é algo maravilhoso que exista o desenvolvimento, que algo saia do inerte. Entendemos que isto ocorre por meio das trocas de energias e então a matéria muda. E há a criação de mudanças dentro da matéria inerte, mas quando do inerte sai o vegetativo, já não é mais entendido, porque aqui nasce uma nova qualidade. Como sai do inerte para o vegetativo? É um grau completamente novo de vida existente, que da não existência, da não vida, existe a vida, ou seja, de um desenvolvimento pessoal, geral, do entorno, ainda não social, mas é um entorno. E aqui vemos que a natureza tem um tipo de programa. E há uma força que desenvolve, porque ainda não há livre-arbítrio no inerte e no vegetativo, como desenvolver-se, tudo é por meio de leis e de tipos de plantas, e que os dirige a um determinado desenvolvimento. E aqui, o interessante é que há uma combinação de inerte, do vegetativo e do animado. Por quê? Porque sem o inerte não há como florescer os nutrientes. E o animado, no animado, perdão, amigos. Então aqui ocorre que todos os graus de vida, tanto inerte, vegetativo e animado, dependem um do outro e juntos. E o mais desenvolvido depende mais dos anteriores. E isto por uma parte. E por outra parte, vemos até que ponto, se o inerte não depende do meio ambiente, entre aspas, e o vegetativo depende muito do meio ambiente, de forma muito ampla, porque sem o sol, sem a luz, ar, chuva, muitas condições externas, não pode uma planta crescer e produzirem-se outras e outras gerações, ou seja, tudo depende das condições em que ela se encontra. E no animado, este está em uma dependência
e se desenvolve em épocas ou determinadas fases, e depende também do inerte e do vegetativo, depende muito do entorno, é muito sensível, muito delicado. Então, vemos deste desenvolvimento do inerte vegetal e animado que nós diferenciamos as pessoas, mas na verdade nós estamos no grau animal, animado, e ocorre de tudo isto que todos nós estamos em uma só estrutura, em uma interdependência recíproca, e o avanço tanto em desenvolver a vida em cada um dos graus depende, além da pessoa, das épocas do ano, de condições externas, e se o desenvolvimento por cima da natureza do ser humano, né, por cima do animado vegetal, este cria para si um tipo de liberdade nas relações, das relações que o rodeiam em algum tipo, que podem estar um pouco desconectadas das condições muito rígidas da natureza. E o interessante é que, em realidade, lhe é entregue ao vegetal e ao animal um processo de desenvolvimento, de criação de vida, que, em realidade, que o vegetal dá nascimento a outros vegetais e o animado a corpos vivos. E isso ocorre porque há neles algum tipo de parte desta força, da força do Criador, da força que está na essência do universo, a essência da natureza, uma parte desta força que controla a natureza e a leva a uma determinada direção, porque vemos, segundo essa história, que é um desenvolvimento gradual, com causa e consequência, indo para um desenvolvimento cada vez mais e mais. E a que tipo de metas e propósitos nós vamos, mas nós ainda não falamos disto. E porque há tipos de... Porque existem espécies que extinguem-se, outras surgem, que chegam a este mundo como criaturas que vão se renovando, e etc. Quando o animado, dentro deste animado, se desenvolve vida nova, e neste animado há um mecanismo que, em realidade, deve explicar-nos sobre a tendência da natureza para com a vida. O que é que quer a natureza quando desenvolve a vida? Se aprendemos, se nos aprofundamos neste mecanismo na captação deste desenvolvimento dentro, promovendo uma absorção como o desenvolvimento de um embrião dentro de um útero, como um corpo que se desenvolve tanto o filho quanto a mãe, e em seguida vem o nascimento, e em seguida os anos de amamentação, cuidado e educação, até que cresce e se torna grande ou adulto e passa a cuidar da sua vida. Então nós devemos ver aqui que, se nós queremos aprender o programa da criação, a força da criação, é este mesmo tema, este mesmo lugar de onde podemos aprender o que é que a natureza quer de todos nós e o que ela criou. Não temos de onde estudar, de onde mais aprender isto, sem fantasias ou organizar isto e outras coisas, porque aqui nós vemos que, na verdade,
tudo está dentro das criaturas, do inerte, o vegetativo e o animado. Ali há uma força que desenvolve algo para que, inclusive isto depois poderemos investigar, não somente o processo que nós passamos em relação à força da criação e o Criador que está nisto, senão que também a que meta nos desenvolvemos, porque vemos que segundo os graus do embrião, do nascimento, da educação, nós vemos aqui que há um processo muito exato, muito gradual para colocar esta nova criatura num lugar, no habitat de sua vida. E o fato de que nós vemos este processo, essa tendência, assim pode ser que aprendamos o que é que precisamos fazer e ser, e como deve ser o final do caminho, qual é a meta dos graus de desenvolvimento. E assim ver o resultado que é preciso ver, porque talvez ele ainda esteja oculto de nós, mas podemos descobri-lo pelo fato de que nós vemos todo este processo. O tema do nascimento é algo maravilhoso, é algo realmente que tampouco surpreende, que este processo ainda nós não vemos muito, apesar de todos os desenvolvimentos que nós estamos passando, porque nós nos encontramos ainda com muitos problemas e ainda não estamos seguros que temos e que entendemos o que ocorre. Primeiro de tudo, como o nosso corpo é completamente desejo de receber. É a sua qualidade interna principal, que é estar cuidando de si mesmo, preocupar-se por si mesmo, satisfazer-se a si mesmo por meio do seu entorno. Tudo que for possível, e assim vemos isso tanto no inerte quanto no animado. O principal é receber do entorno o que é bom e tirar de mim para fora o que é mal. E com isto, e esta está a realidade, a essência da minha vida, e até ponto que eu identifico no entorno as coisas que me beneficiam, materiais, que são positivas, e até que ponto identifico dentro de mim as coisas más e até que ponto que eu recebo o bom e livro-me do mal. Isto é a essência da vida. Se trata da conexão do homem com seu meio ambiente, do nível de inerte ao nível vegetativo. Então, a interligação é que eu me alimento do meio ambiente no nível animado, no qual eu já me conecto com o meu entorno, de uma forma em que eu me encontro com algum tipo de conexão recíproca com os animais, como eles, que de certa forma o que ocorre com eles é visto que eles precisam de várias espécies, às vezes que existam dois corpos diferenciados de gêneros diferentes que precisam conectar-se para gerar uma nova vida. E o grau do homem é ainda mais além, porque eu devo conectar-me com o meio ambiente e receber deste não somente algo instintivo ou uma relação entre esse mesmo grupo de animais, digamos, na família, senão que aqui dizemos que o homem, para poder desenvolver-se corretamente, precisa mudar e também estar alimentado com demais homens do meio ambiente, receber deste ambiente alimento espiritual em reações, impressões, sentimentos, comportamentos de todos os tipos e devolver também, doar a este meio ambiente, influenciar e também participar. Quer dizer,
No nosso desenvolvimento, nós vemos que quanto mais a criatura se desenvolve, mais conecta-se com seu entorno, em todos os tipos de graus cada vez mais e mais elevados. E, inclusive, ocultos, que nós não sabemos exatamente o que é que ocorre, mas vemos as consequências e começamos a entender, digamos, as pessoas que voam para o espaço, e até quanto mudam e são influenciados, não tanto assim como pode se dizem, porque eu uma vez pude investigar quando eu era mais jovem com relação a este tema. E era muito interessante ver as mudanças que ocorriam nas pessoas quando se desconectam da sociedade humana, embora que seja por um pouco tempo, até que ponto o muda, o coloca de uma forma diferente com relação à vida, e até que ponto custa voltar a incluir-se dentro do nosso entorno, como nós somos, e esta desconexão é muito marcada, e por isso daqui devemos relacionar-nos à criação da vida. Digamos, não temos de onde aprender a essência da vida. Quando vemos que toda a nossa natureza é integral, está completamente fechada, completamente conectada, e está nesta interdependência recíproca, e por isso, se nós falamos do desenvolvimento do embrião, aqui nós devemos pensar que o desenvolvimento, assim como a natureza que nos obriga a cuidarmos uns dos outros de maneira plena, recíproca, é assim que age este embrião, que como ele precisa do seu meio ambiente e depende muito da conexão entre o casal também, e de como o entorno se relaciona com o tema da criação dessa nova vida. Até hoje em dia eu não entendo porque nós não nos esforçamos tanto na preparação, tanto como homens quanto mulheres, para sermos um casal correto, estejamos unidos em torno do desenvolvimento da vida, de uma nova vida, se nós aprendemos que o útero é como uma arca, aonde o embrião se encontra da forma melhor possível, mais cuidada, recebendo todo o possível. E é uma entrega e um cuidado completo que não há nenhuma perca por parte da natureza de dar-lhe tudo o que ele precisa e tirar o que não precisa, ou seja, cuidar-lhe de uma maneira ideal. Realmente vemos que a natureza criou esta condição de que o começo da nova vida seja dentro da mãe e não fora dela. Quer dizer, este cuidado, esta preocupação, o desenvolvimento em condições tão especiais, tão cuidadas, em cuidados tão fechados, e que este deve estar dentro do corpo da mãe. E disto podemos aprender algo. Sal é a forma do entorno que deve haver em relação a isso. Se você está ao redor desta mesma mulher que desenvolve-se na gravidez, cuidando do embrião, até que ponto o entorno, de uma forma corrigida, deve ser um bom entorno, e assim, de forma circular, próximo de parentes que vêm, cuidam, auxiliam, apoiam, etc, etc. E é assim
Estas são coisas necessárias, e nós vemos também isso em todas as culturas antigas, que a mulher que está grávida relaciona, todos relacionam-se com ela de uma forma especial e a ajudam em tudo que é necessário. Em nossos tempos, já não é mais um exemplo assim. Agora, o fato de que o embrião se desenvolve e não a mãe ou o entorno, senão que por parte do embrião, somente devemos aprender em que condições ele deve desenvolver-se. O que é que nós temos que fazer por exemplo, dos animais ou vegetais, de que de forma natural podemos influenciá-los para o bem ou para o mal. É aqui também a pessoa pode aprender as coisas para poder aprender como devemos tomar exemplos do grau animal e levar para o grau falante. Que igual, da mesma forma em que nós desenvolvemos dentro da mãe como um embrião, e depois nascemos e vamos à vida, e nos desenvolvemos agora então fora do corpo da mãe, assim também devemos entender que todos os graus do homem que separa a si mesmo frente à vida e que deve crescer e que tem que ser adulto e dar à sociedade coisas e que o entorno deve evoluir junto com ele, como ele se relaciona com ele. Então todos estes graus são cada vez graus mais e mais artificiais. Estão sobre a nossa escolha. Então nós podemos tomar exemplo deste mesmo grau da gravidez e continuá-lo unicamente que com o desenvolvimento, mas continuar com esta mesma tendência, assim como no amamentamento, quando é pequeno, Katnut, e até que cresce a idade de, digamos, de 20 anos, e também mais adiante, inclusive se já somos grandes. Nós podemos tomar exemplos deste mesmo útero, somente que de uma forma mais estendida, e tratar de construir esta mesma relação entre nós, igual que ela. Igual, assim como uma mãe se relaciona com o embrião e que por meio disto o embrião vive então toda a seguridade, a preocupação, a segurança, esta conexão recíproca. Com certeza que talvez não seja desta forma, porque o desenvolvimento adiciona a isto um distanciamento de um e de outro, um desejo egoísta que se desenvolve, mas de alguma forma devemos tratar de cuidar de que, apesar de que há o ego entre as pessoas e que não há aproximação entre elas, como uma mãe e um bebê, por exemplo, ou por que falar de um embrião? Mas nós devemos ter os exemplos dali, dessa relação, de como dar-se. E ela deve ocorrer em nós é a mesma relação, na verdade, tal qual. A sociedade ideal deve ser como um útero em relação a todos os seus integrantes e que este reage e rege-se por si mesmo e o criam e o formam e assim eles vivem como um corpo, que é o do embrião. E dentro deste mesmo mecanismo de forças e conexões e uma rede de relações o qual é realmente similar ao útero da mãe para com eles. E isto é o que nós precisamos entender, que a natureza exige de nós, neste exemplo de desenvolvimento, desenvolver-se ao grau animado e levar este desenvolvimento de uma forma gradual ao grau falante, ao grau de nossa sociedade, de nossa existência social. E neste desenvolvimento nós vemos realmente um exemplo do que devemos fazer assim, como mesmo que tenhamos o desenvolvimento dos dias, semanas,
até que a pessoa se desenvolva, todas as mudanças que ocorrem no caminho, que é parecido ao grau animado até que recebam a forma de Adão, até que ponto se conectam com o útero e o útero atua sobre eles, toda a absorção da vida. Como vemos agora das investigações e desses estudos de que como absorve o feto da mãe, do entorno e o que ocorre com eles. E até que ponto, quando ele está em estados bons de ânimos e pressões, ouve música e pressões sociais do entorno. E eu não falo somente do alimento, descanso, tudo que é preciso para o seu corpo de forma boa, senão que de uma forma espiritual, humana, até que ponto atua sobre o embrião. E devemos levar em conta que o alimento inclui dentro de si todas as influências. E o ato do nascimento, assim, é de até que ponto faz-se nascer, empurrar a uma nova vida e desenvolve-se então coisas opostas. E é uma maravilha ver até que ponto este mesmo útero, esta mesma bolsa de músculos se desenvolve e desenvolve forças opostas ao embrião, os quais a empurram para fora. E ele deve desconectar-se deste mesmo lugar de onde esteve a todo tempo alimentando-se. E a força, de uma forma trágica, digamos, deve sair essa nova vida, porque nesta nova vida haverá para com ele uma relação de pessoa a pessoa. E já com isto acaba na realidade o desenvolvimento do corpo vivo dentro do outro corpo vivo, senão que aqui tudo depende do sistema, de um sistema de relação sobre ele ao grau de Adão, do homem, de até que ponto está desenvolvida a sociedade e que há relações determinadas. Tudo isto é começado a sentir de uma forma, diria, muito marcante. Porque na realidade isto é o que organiza a vida e disto depende toda a sua vida. E já entra entre outras pessoas, apesar de que está aqui a mãe e o pai, mas de certa forma começa a depender muito do grupo, da sociedade. E aqui, a conexão por meio da mãe, o sistema de amamentação, de aleitamento, e até a idade de 2 anos, se chama que está em amamentamento, quer dizer que deve sentir o corpo da mãe, porque a todo tempo o acompanha de uma forma interminável. O fato de que não ocorra em nossos dias, em nossa sociedade, isto na verdade é um problema, porque nós devemos mudar isto, e eu realmente espero que as mulheres descubram isto, de que antes de nada, precisam preparar-se tanto o pai quanto a mãe para este processo de formação embrional, a conexão entre eles. Para que e por que devemos transmitir à mãe, devemos transmitir-lhe todo o conhecimento que é exigido para o cuidado, não somente no nível animado, o que necessita como corpo vivo, senão que como de imediato precisa relacionar-se
em doação, em estados de ânimos e em tudo que absorve de uma maneira, apesar de que vemos que não sente, apesar de que pensamos que não sente o que ocorre ao redor, mas é tudo completamente interligado, todos os seus sentidos realmente trabalham de uma forma muito controlada. E em seguida, quando é aberto o sentido do ouvido, do paladar, da visão, cada vez menos e menos podem perceber, captar do entorno, além do que estes primeiros momentos, as primeiras semanas de sua vida, até tal ponto, porque ele não sabe aonde se encontra, ele é completamente um sinal de interrogação, está completamente em absorção. É o contrário do que pensamos, porque nós atuamos segundo os nossos sentidos. E este, precisamente, nos encerra dentro de um entorno fechado neste mundo. Por isso, explicar aos pais que vivemos em um mundo integral, que todo o universo realmente se encontra em nós e que nos influi a todos, e que a nossa relação limitada nós não somos tão conscientes disso. Eu acredito que há muito o que adicionar aqui para os casais jovens de como se preparar para ter um filho e a educação deste filho. E assim também devemos relacionar-nos com a sociedade humana. Quando nascemos, cada vez há um estado novo. E na realidade, passamos até hoje em dia graus de desenvolvimento interno dentro do útero, que nos desenvolvemos como inerte, vegetal e animado. Passamos a estes mesmos graus como um embrião dentro da mãe. E apesar de que não estava talvez tão tranquilo em graus, mas este foi um desenvolvimento instintivo, que não estivemos em um desenvolvimento completo, porque nos desenvolvimentos somente através de uma força, do desejo de viver, de desenvolvermos mais, tudo adiante, cada vez mais e mais, é similar a este mesmo amamentamento, esta alimentação por meio do cordão umbilical no útero da mãe. Quando o bebê já começa a ver por sua parte uma época de clarificação, ele já determina: quer comer ou não quer comer, é agradável ou não, está interessado ou não. Como que pouco a pouco começa este desenvolvimento. Então, devem haver outros cuidados adicionais. A mãe toma sobre si todas essas ações que não podem ser feitas para si mesma e alcançadas, conseguidas. Prepará-la corretamente, cuidar do seu corpo. Ele não pode fazer nada. E o mesmo devemos ver também na vida social nossa, agora em que estamos a ponto de nascer, que estamos nascendo a este novo mundo, a este mundo global, integral. É um grau novo que não houve anteriormente e que agora começamos a receber uma adição de força. Se antes nos desenvolvíamos somente por nosso desejo, e a natureza nos obrigou
a este desenvolvimento de uma forma direta, agora começamos, por não ter outra opção, de pouco a pouco, a entender que recebemos uma nova força, além da força da doação, de recepção, a de doação. Por quê? Porque esta nova sociedade se desenvolve. A sociedade humana começa a descobrir-se como uma sociedade fechada, integral, que depende um do outro. E esta dependência pode ser somente de uma forma recíproca, que desenvolvemos entre nós uma conexão de toma e dá. E não somente que eu devo tomar, senão que eu devo entender que a minha vida também depende da entrega, assim como da recepção. E inclusive da entrega antes da recepção, porque se eu não me dou, não vou receber. E aqui vemos que ele começa a desenvolver-se em nós uma nova consciência com, para com a relação com este entorno, esta reciprocidade, esta garantia mútua, a qual antes não estivemos conscientes. E o que podemos fazer com isso então? Que primeiro de tudo, nos descobrimos como este mesmo embrião, ou bebê que nasce, que necessita cuidado. E então, por isso, primeiro de tudo, por nós mesmos, precisamos desenvolver um entorno. Quer dizer, toda a nossa dependência, todo este bom futuro é a partir de como vamos poder desenvolver o entorno, as relações, não somente este útero interno, senão que algo mais estendido, um círculo mais externo, uma externa mais ampla, algo mais amplo, e de como o entorno vai se preocupar por nós. Quer dizer, o nosso futuro depende somente da construção do entorno. Que seja aquecido, que nos cuide, nos ensine, assim como esta mãe com relação ao bebê. Nós não temos aqui nenhuma possibilidade de fazer algo diferente, senão que ao contrário, aprender da natureza e desta forma continuar com o desenvolvimento humano. E com relação a isso também vamos poder ver como é difícil no início o nascimento, que é como um tipo de milagre que nós não sabemos como vai ocorrer. E temos com isso muitos problemas, incidentes, etc, etc. E se nós organizamos a forma geral que tudo esteja em harmonia, com certeza que nós não vamos sentir nenhum tipo de problema no ato do nascimento em si, porque tudo depende um do outro, porque todas essas estruturas dependem uma da outra e estão conectadas, o inerte, o vegetativo e o homem. E nós vemos como todos estes graus são como uma ecologia da natureza que incluem-se um no outro. E então entendemos que estamos em todos os tipos de problemas, tanto de como educar os filhos, como vê-los bem-sucedidos na vida, como conectar-nos nas relações de casais, na família, como fazer uma família correta. Não dizer que a família moderna é assim e pronto, senão que nós devemos aprender isso dos outros graus, como eram as famílias antigamente, porque a família, desde o início, quando ela existe para cuidar e dar continuidade à geração, e por isso deve ocorrer de forma correta e dar o entorno correto, a casa correta para o desenvolvimento das crianças. E assim como vemos hoje em dia, há mães solteiras que não se casam. E então temos que entender que aqui nós devemos corrigir primeiro essas coisas. E devemos, por primeiro, nenhuma coisa que seja
desapropriado pode ser corrigido se o entorno não faz. Por isto, é impossível obrigar as pessoas a que façam algo, se organizem e que organizem uma família como um útero mais estendido que o útero normal da mãe que se preocupa pelos filhos, senão que devemos entender que aqui deve haver um consenso social extenso e uma direção com relação a isso de toda a sociedade. E se nós aprendemos isso, uma coisa da outra, então vamos ter êxito. E se não, a natureza vai nos obrigar por meio dos sofrimentos. Porque vamos sofrer até que entendamos que não é opção e que devemos aprender da nossa vida e mudá-la. E assim avançar. Mas, de novo, cada coisa que queremos que exista corretamente, nós não podemos, digamos, cuidar de nada. Quando vemos, por exemplo, crianças que se desenvolvem de forma não correta porque o seu entorno não é correto, e este entorno não é correto porque o entorno ao seu redor também não é, e não se preocupa de dar e de cuidar das crianças primeiro de tudo. Devemos nos preocupar pelo entorno, pelo útero e a pessoa como resultado deste. E por isto, assim, se vamos dessa forma, sempre vai ocorrer que nos preocupamos por algo mais avançado, mais extenso, e sempre haverão mudanças de formas obrigatórias para algo bom. Ou é a pessoa em relação ao entorno, ou seu grupo de pessoas, ou todo mundo, com famílias dentro. E tudo que nós devemos fazer é nos preocupar pelo fato de que vemos a natureza como um útero geral. E que nós, a sociedade humana, entregamos esta mesma dimensão e corrigimos as relações entre nós de forma tal que incluímos dentro de nós toda a nossa relação para com a natureza geral, inerte, vegetativo e falante. E se está tudo dentro, toda a nossa vida. E se nós começamos a preocupar-nos por este entorno todos juntos, porque estamos todos juntos dentro como um embrião, dentro deste útero geral, então desta forma chegamos à conexão completa. E isso é o que se chama realidade. O Gmar Tikkun, a correção completa. Então, aprender da relação do útero para com o embrião, de como nós devemos nos dirigir e construir de uma forma gradual, também ao que estudar em cada um dos graus do embrião. Dos 9 meses de gravidez e de como devemos construir de forma gradual um entorno que se preocupe cada vez mais e mais e que aproveite de forma correta e que se estabilize de forma correta por meio da preocupação geral. Assim, do grau animado, subiremos ao grau falante. Eu não vejo, na verdade, de uma forma global, não vejo nenhuma possibilidade de chegar às tais condições, nem da vida da família, nem de preparação de casais, nem no processo embrionário, ou de amamentar, etc., se não nos preocupamos de um entorno mais extenso, cada vez mais. Por isso a pessoa pode dar pequenas ajudas, coisas assim, é possível. Cada pessoa pode aprender disso, pelo menos dentro da sua família. Mas, no total, o que está torcido não vai corrigir-se até que não chegamos à correção global de tudo isto. Agora, eu acredito que se ensinássemos as pessoas algo
Não como quando vemos filmes que mostram como se desenvolvem no útero. Quando estudei na universidade biocibernética, biologia do corpo do homem, etc., fisiologia, anatomia, tudo isto, então lhes mostra-se isso, e então diz, o que ocorre com tudo isto? Devemos ver nisto as relações espirituais, as relações da natureza com o desenvolvimento da vida, a relação da mãe, como quando a natureza obriga o corpo, que se chama Ima, mãe, de preocupar-se pela criação da nova vida, assim, sem a relação de toda a humanidade comum, uma mãe, e preocupar-se pelo que se desenvolve dentro de si da sociedade humana, e se desta forma preparássemos os filmes educativos, eu acredito que nisto avançaríamos, nesta direção geral, para a vida. Isto é como um tipo de introdução. Continuamos. Ok, diz Nietzsche. Segunda ordem. Antes de que se crie uma gravidez, há a parte antecipada que se desperta na mulher e do homem o desejo de continuar. O Rav diz, nós saímos do equilíbrio porque não sabemos de que maneira as pessoas viviam antes quando estavam com a natureza. Digamos, estes mesmos problemas que têm os homens e as mulheres, inclusive para chegar. Eles contam que nos tempos antigos, inclusive, tinham todas as mulheres tinha a mesma regra, todas as mulheres ao mesmo tempo, segundo a lua, e tudo nesses graus ocorriam, tanto o embrião que se desenvolvia, e hoje em dia precisamos ir ao médico e perguntar-me, revisar, e fazem mil e um exames, para quê? Se o corpo corrigido sabe exatamente se está pronto ou não, se começa a gravidez ou não, porque é uma mudança, um sistema de um extremo ao outro. O corpo corrigido sente semana a semana o que ocorre, porque esta é a sua preocupação. Nós, porque o nosso ego cresceu por cima do grau animado ao grau falante e não corrigimos a este grau, a esta boa relação para com todos, no ama ao seu próximo como a si mesmo, e então acontece que nesta altura nós paramos de sentir. Falta-nos também esta relação para com o embrião, e então nós não sentimos o que nos ocorre. Médico, doutor, estou grávida ou não? Como pode ser algo assim? O que é isto? Ou inclusive quando eu estou ovulando, há um calculador assim? Sim, Zurav. Todas essas coisas realmente não é segundo a natureza correta. Por isso, conforme avançamos, se nos atrasamos na correção do nosso ego, vamos ter cada vez mais e mais problemas com relação a isto. E da mesma forma, como nós vemos na família, ou com as mães solteiras, etc., então também veremos todo o tema do nascimento e da correção, que é somente a correção das nossas relações, que ao corrigirmos este mesmo desejo que se chama Adão, que cresce em nós por cima do desejo inanimado, e que com isto vamos começar a sentir quando começarmos a corrigi-lo. E então começaremos a sentir o próximo
E, da mesma forma, começaremos a sentir-nos a nós mesmos numa relação para com a vida que se desenvolve a partir de nós. E isso nós vamos começar a ver de uma maneira aberta. E nisto, quais são as relações? Com o fato de que nós começamos a desenvolver uma boa relação para com o próximo e a possibilidade nossa de poder sentir os processos que existem em nós. Pergunta Oren. O Rav responde: se ficássemos no grau animal, seríamos como animal, segundo as estações, copularíamos, sim, teríamos filhotes, etc. Isso estaria bem. O fato de que em nós cresce algo além do nosso grau animado, esse desejo, e esse desejo é egoísta, é um desejo de aproveitar-se do entorno e de não estar em harmonia como os animais que estão em harmonia entre si e a natureza e o seu entorno, apesar de que podem comer-se uns aos outros, isto é segundo as leis da natureza, não é a sua escolha. Nós, pelo contrário, é segundo a nossa escolha que nós vamos com o nosso ego e nos desenvolvemos até essas relações violentas de um para com o outro. E isso nos desconecta da sensação do próximo. Isto cobre todas as minhas sensações internas. Eu não sinto-me como os animais. Eu não sinto como os animais quando sentem um tsunami. Por quê? Porque eu não sinto que em 2 dias vai explodir um vulcão. Digamos, por exemplo, o tsunami que ocorreu na Ásia. Nenhum animal morreu. Todos fugiram. Gatos, cachorros, todos. Nenhum cachorro ficou ao lado do seu dono. Todos fugiram. É a força de sobrevivência que trabalhou neles. Mas as pessoas nada, não sentiram nada. Viram, inclusive, que se aproximavam as ondas, mas não sabiam o que era. Vejam até que ponto nos desconectamos da natureza com o nosso ego. E que não é como em conexão com ela. É do grau animado que nós subimos ao grau falante, com a força negativa e não com a positiva, porque ao invés de conectar-me contigo, com o entorno, com o vegetativo animado, e o inerte e o falante, que devemos estar conectados de uma forma integral com tudo isto, de uma forma recíproca, eu não estou conectado e não construo muralhas, eu não quero receber nada do entorno, eu não quero estar em conexão com eles, eu somente quero absorver. Construo um filtro que é somente para mim e para fora nada. E então acontece que eu perco os sentidos necessários para com a natureza. Eu preciso construir muitas máquinas para saber se o meu entorno é sadio ou não, ou se eu vou receber tal e tal coisa. Eu não sinto isto. E os animais, sim. Oren diz, sim, mas é a natureza. E se inclusive nós perdemos a sensação do corpo, você deu o exemplo de que quando a mulher entra em gravidez, inclusive ela não sente. Sim, Tsuka. Inclusive, como quando eu rechaço a vida externa e não a quero levar em conta, isto também dificulta, como dizer, eu sinto também a relação minha de uma forma menos clara, não de forma clara. A mulher precisa fazer milhares de revisões. Que tipo de revisão? Assim como nós quando nos conectamos um com o outro. Porque eu tenho que me conectar com essa mulher e não com a outra. Na natureza tudo é natural. Um chega ao outro, olha e diz ok. É adequado para mim. Ou inclusive pode cheirar a urina e então
verá se está em evolução, etc. Veja o que ocorre conosco. Não é porque nós estamos mais desenvolvidos, porque estamos desenvolvidos, ao contrário, nós estamos desenvolvidos de uma forma e não boa, porque senão também sentiria o cheiro adequado de que é adequado para o meu corpo, senão que também a sua interioridade, que é o que realmente é esta completitude que deve ocorrer no grau do homem. E nós ainda não, nós perdemos isso, nós não podemos existir assim. É como que, segundo o meu corpo, me ocorre prático estar cômodo, estar próximo da minha esposa. Ela cuida das coisas suas e das coisas minhas, e nós podemos nos organizar bem. E por que nós não fizemos? Porque no grau falante, no grau do Adão que cresce em nós somos dois egoístas e não podemos conectar-nos um com o outro. E por isto, todas essas corrupções são corrupções a um determinado grau, e tudo isto inclui os graus anteriores. Assim como está escrito. A pessoa que se corrige a si mesmo no grau inanimado, no grau falante, todos os demais graus se unem a este. Você pensa que a pessoa, hoje em dia, o homem e a mulher podem sentir o seu corpo como no passado? O Rav responde: primeiro de tudo, sabemos que há técnicas especiais. Uma técnica não é correção. Há técnicas em que sim você pode sentir isso. É extrasensorial. Não me refiro a isso. É como que se houvesse uma relação má entre as pessoas e nós perdemos a sensibilidade de Zoren tanto para com o próximo, tanto como para o nosso corpo. Você diz que é possível que se eu corrija a minha relação com Nitsa e com isso eu vou aumentar a minha sensibilidade para saber o que ocorre dentro do meu corpo? Vou sentir meu corpo? O Rav diz: você vai sentir a ela em todos os graus, inerte, vegetal, animal e falante canela. E o que dizer? Todo o seu corpo, todo o seu funcionamento, desde o início do mundo até o final. Quer dizer, você verá toda a natureza como um mecanismo recíproco e integral, com tudo o que ocorre aqui, em todos os graus. Com certeza que assim nós devemos chegar. Assim, isto é o que se chama a ciência, a sabedoria divina. Porque Elohim é a mesma gematria da natureza, que chega a pessoa e a leva até tal ponto que se nós corrigirmos as relações entre nós vamos começar a nos sentir como estamos conectados e também vamos começar a sentir as sensações do que ocorre nos outros graus inerte, vegetativo e animado. E eu não vou precisar de médicos porque o médico é uma corrupção, porque hoje há em nós essa corrupção. Eu não vou precisar saber de nada por meio de máquinas, por meio da ciência. Por quê? Porque a ciência está em mim. O que quer dizer, Zoren? Eu preciso da física, biologia, química, nada. Eu desenvolvo sentidos nos quais eu me conecto com a natureza de uma forma natural. Eu vejo e sinto o que ocorre a 1000 partes e 1000 anos-luz daqui, o que ocorre no coração do homem e o que está no inerte, vegetativo e animado, a tal ponto que eu estou em um só mecanismo com tudo isso, até quando eu controlo toda a natureza, desde de um leão, um veado, um peixe, um pássaro, como tudo está conectado comigo e eu, por meio da natureza, posso sim. Nós nos equilibramos com a natureza e tudo vai estar em uma só harmonia. Nós vamos sentir cada parte. Agora, não sentimos nada. Estamos completamente selados, porque não temos sentidos para isto. E só precisamos desenvolver sentidos por cima dos graus animados. Além, porque o olfato e o ouvido e a visão pertencem ao grau animado e nós precisamos desenvolver o sentido do grau de Adão falante. Onde está esse grau? Em nós ele se encontra, então nós estamos interconectados da natureza completa e eu sinto que é minha e que eu estou em adesão com ela. O que quer dizer chegar em adesão com Elohim, com o Criador?
é o conhecimento e a sensação completa. E eu ainda não sinto, e assim com isso eu não sinto nenhuma confusão, dificuldade, porque é tudo meu, tudo eu, sou eu. O nosso tempo acabou para esta conversa, a primeira sobre a gravidez, e podemos ver que isto nos abre uma visão tremenda. Então, muito obrigado, Rav Lightman. Continuaremos sobre esse tema, não preocupem-se. Será muito bom. Obrigado, Nitsa, por estar conosco e estejam também com vocês conosco na próxima conversa Gravidez e Nascimento. Como nascer uma nova vida. Até a próxima. Fiquem bem.